E aí, pessoal da estatística, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à correção da nossa lista. Nós vamos fazer agora a correção da lista 3. Tá? Ela está aí na página 30 da apostila de vocês. Então, o exercício 21 diz o seguinte: o Estado de São Paulo apresentou 733.986 matrículas na primeira série no início do ano de 1973 e 683.816 no final do ano. O Rio de Janeiro apresentou, respectivamente, 436.127 no início e 412.457 matrículas no final do ano. Qual a diferença entre as taxas de evasão escolar dos dois estados neste ano? E ele quer com arredondamento a centésimo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso calcular, então, em São Paulo, é essa evasão. Então eu vou pegar o número total de matriculados no começo do ano e encontrar a diferença entre o total de alunos que ainda estavam na escola até o final do ano. Então, a subtração desses dois resultados dá 50.170 alunos. Então, iniciou com esse valor, chegou no final do ano com esse valor de alunos, tá, matriculados. Vou fazer agora o cálculo da evasão, né, o cálculo percentual. Então, vai ficar 50.170 vezes 100, dividido pelo total de matrículas que tinha no começo do ano. Isso vai dar um total de 6,84%. Então, essa foi a evasão de São Paulo. Vou precisar calcular a evasão do Rio de Janeiro, porque ele quer a diferença entre as taxas de evasão. Então, vou fazer o mesmo critério. No Rio de Janeiro, total de alunos no começo do ano, menos o total de alunos que chegou no final do ano, gerando um total de 23.670, esse valor vezes 100, dividido pelo total de matrículas que tinha no começo do ano. Vai dar um total de 5,43%. E a diferença entre essas duas taxas, basta eu pegar a taxa de evasão de São Paulo, que é 6,84%, menos a taxa de evasão do Rio de Janeiro, que é 5,43%. Vai dar aí um total de 1,41%, que é a nossa alternativa, letra A. No próximo exercício, que é o 22, ele diz o seguinte: um estado brasileiro tinha em 2002 uma população estimada em 20.636.874 habitantes. Sabendo que sua área terrestre é de 247.320 km², calcule a sua densidade demográfica deste ano com arredondamento a centésimo. Então vamos lá. Densidade é a população dividida pela superfície. Então, eu vou pegar a densidade, né? No caso aqui vai ser a população de 20.636.874 dividido pelos quilômetros quadrados, né? A área, a superfície desse estado, que é 247.320. Vai dar um total aí de 83,44 habitantes por quilômetro quadrado. Alternativa B. Tranquilo? Então vamos lá, nosso próximo exercício, 23. O exercício 23 diz o seguinte: qual a taxa de evasão? O exercício 23 depende dessa tabela que foi postada aí superiormente. Ó. Ele diz o seguinte: uma escola apresenta no final do ano a seguinte tabela de matrículas. Então ele dividiu por série, mês de março até o mês de novembro. A primeira, no mês de março, tinha 480, chegou no final do ano com 475. A segunda tinha 458, chegou no final do ano com 456. A terceira tinha 436 em março, chegou em novembro com 430. A quarta escola tinha 420 no mês de março, chegou no final do ano com 420. Sendo um total de alunos matriculados em março de 1.794. E em novembro chegou 1.781. Aí ele fala o seguinte: as questões 23, 24 e 25 dizem respeito à tabela acima. Então vamos lá. Na 23, qual a taxa de evasão escolar da primeira série? Então tá aqui, ó. Taxa de evasão vai ser a diferença dividido pelo total de alunos. Então na primeira série, em março eu tinha 480 meninos. Chegou em novembro com 475, então deu uma diferença de 5. Então eu vou pegar os 5 e dividir por 480. Multiplico por 100 porque ele pediu a taxa. Sempre que ele fala taxa, é em porcentagem. Vai dar um total de 1,04. Mas se você quiser fazer também sem ser com essa fórmula que eu mostrei para vocês aqui agora, você pode fazer utilizando regra de 3, que dá o mesmo resultado. 480 corresponde a 100%, 5 corresponde a x.
Então, vou multiplicar cruzado, ó, 480x é igual a 500, x é igual a 500 por 480, que dá 1,04, que é a alternativa D. Pessoal, quando eu falo para vocês multiplicar cruzado, a maneira correta de expressar é o produto do meio pelo produto dos extremos, tá? A álgebra me manda falar assim, só que a prática faz às vezes a gente falar a maneira mais simples, né? No caso, multiplicar cruzado. Então, questão 23, alternativa D. Vamos lá para a nossa questão 24. Qual o coeficiente de evasão com aproximação de milésimos da terceira série? Então, vamos lá, terceira série. A diferença é de 6 alunos. Então, começou o ano com 436, chegou no final do ano com 430, dando uma diferença de 6 alunos. Então, o coeficiente de evasão vai ser 6 dividido por 436, multiplico por 100. Então, esse coeficiente de evasão vai ser 0,014. Como ele pediu arredondamento a milésimos, 3 casas após a vírgula, né? Então, já está, ó. Então, vai dar aí a alternativa A, 0,014. A questão 25. Qual a taxa de evasão escolar da escola, né? Agora ele quer no total dos alunos, ele quer da escola inteira. Então, primeira coisa, eu vou achar a diferença, ó. No total de alunos matriculados em março, ele tinha 1.794. Cheguei no final do ano, em novembro, com 1.781, ou seja, uma diferença de 13 alunos. Então, eu vou pegar 13, dividido pelo total que tinha em março, 1.794, multiplico por 100, dá 0,724. Ele não pediu arredondamentos, né? Se eu queria milésimo, a centésimo, eu vou arredondar com 2 casas depois da vírgula, tá? Com arredondamento a centésimo. Então, isso aí vai dar 0,72%, que corresponde aí à letra C. E eu arredondei a centésimo porque pelas alternativas, nenhuma delas está com arredondamento a milésimos, tá? Então, por isso que eu fiz o arredondamento a centésimo. Então, alternativa C, questão 25. Vamos para a questão 26. Qual a amplitude amostral? Amplitude amostral, eu vou usar a variação máxima menos a variação mínima. No caso da amplitude que ele colocou aí para mim, ó, o maior número dentre todos esses que estão descritos aí vai ser o 7,8. Então tá aqui, ó. E o menor valor, ou seja, a variação mínima dentre esses números que estão aí é o 0,9. Então basta eu pegar o máximo, o valor máximo, né, amplitude máxima, menos a mínima. Então 7,8 menos 0,9 dá 6,9. Que no caso aí a alternativa tá aqui, ó. Questão 27. Tendo havido uma epidemia na cidade A com 108 casos em agosto e 12 casos em setembro, certo jornal publicou que houve uma diminuição de 800% nos casos da doença. Está certa a notícia? Qual foi a redução correta do número de casos dessa doença? Então vamos conferir se foi, né? 108 menos 12, onde esse 108 aí, ó, é o número de casos. Em agosto teve 12. Então de 108 para 12, o total aí, ó, foi de 96 casos, né? A diminuição de 96 casos. 96 vezes 100 dividido por 108, que é o total aí de casos que tinha registrado anteriormente, vai dar 86,6. Fazendo o arredondamento aqui, ó, isso vai dar 89%. E é diferente do que ele disse, né? Ele falou aí, ó, isso, no caso 88,6 dá 89%. E ele tinha falado que daria 800%. Então isso é mentira, não é 800%, é 89%. Alternativa D. Marca ela aí então. Vamos para o próximo exercício. 27, exercício 28. Foi feito um rol com pisos de 1.000 alunos de um colégio. Aplicando-se a fórmula de Sturges, qual seria o número recomendado de classes para a distribuição de frequência do tipo contínua? Então, olha só, ele me fala o seguinte, que a fórmula de Sturges, para eu calcular ela usando essa fórmula na estatística, basta eu fazer 1 mais 3,3 vezes o logaritmo do número, né, no caso da população que ele me deu aí, que aqui no caso são de 1.000 alunos. Então, como que eu calculo o logaritmo desse número? Logaritmo é uma potência de base 10. Então, basta eu lembrar assim, ó, eu vou elevar 10 a quanto para que eu chegue em 1.000? Então, se eu elevar 10 a 1, vai dar 10, né? Porque todo número elevado a 1 é igual a 10. Se eu elevar 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que dá 100.
Se eu elevar 10 ao cubo, ou seja, 10 elevado a 3, é 10 vezes 10 que dá 100, vezes 10 que dá 1000. Então, o logaritmo de 1000 vale 3. Tá? É o valor do expoente lá dessa potência de base 10, expoente 3. Então, vai ficar 1 mais 3,3 vezes 3. Primeiro, resolvemos a multiplicação. Então, vai ficar 1 mais 9,9, que dá 10,9. Que isso é aproximadamente 11%, que daí a alternativa B. Vamos para o exercício 29. O exercício 29 fala de frequência relativa. Frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta dividido pelo número total, ou pela população. O N ali faz o papel desse número total. E o enunciado diz o seguinte: em uma distribuição de frequência para uma de suas classes, obtivemos a frequência absoluta igual a 12 e a frequência relativa igual a 0,24. Pode-se dizer que o número de elementos da população observada é... Então, basta eu substituir aqui, ó, frequência relativa pelo enunciado vale 0,24. A frequência absoluta vale 12 sobre N. Então, levei esse N para lá multiplicando e trouxe o 0,24 dividindo. Ó. Então, vai ser 12 dividido por 0,24, que dá 50. Alternativa I. No caso da questão 30, ele diz o seguinte: qual o número aproximado ideal de classes para uma distribuição de frequência onde N é 312? Então, ele me deu o número total. Aplique a relação de Sturges, sabendo-se que o log de 312 vale 2,5. Então, ele já me deu o valor do log, eu não preciso se preocupar com ele. Então, eu já vou substituir aqui, ó. Pela fórmula de Sturges, eu tenho que 1 mais 3,3 vezes o log de 312, que é o número N, o total da amostragem. 1 mais 3,3 vezes o valor do log de 312 é 2,5, me foi fornecido no enunciado. Fazendo essa conta aqui, 3,3 vezes 2,5 dá 8,25, somo com mais 1 dá 9,25. Fazendo o arredondamento, isso é aproximadamente 9, que vai dar aí a alternativa A. Então, a questão 31 é a alternativa A. Pessoal, antes de eu continuar a lista, eu vou interromper esse vídeo nosso por aqui, para que ele não fique muito extenso. Eu vou dividir essa lista em parte 1 e parte 2, tá? Então, essa foi a nossa primeira parte dessa correção da lista 3. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo para a gente fazer a segunda parte, tá bom? Até logo!